Bom, pessoal, bom dias, né? Tenham um bom dia a todos, né? Bom dia ao pessoal que já está aí no aguarde, né? Quero agradecer vocês. Estou vendo aqui que o pessoal já está nos aguardando, né? A gente aguardou alguns minutinhos para iniciar já, para dar um tempo aí para o pessoal entrar, tá? Mas vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, né? De Sistema de Informação Contábil. Desde já quero agradecer vocês que estão aqui já na nossa aula. E daqui a pouquinho a gente já passa aí alguns conceitos, algumas questões aí sobre sistema, mas antes a gente vai se apresentar, tá? Então, meu nome é Marcos Ferreira de Souza, sou professor da disciplina de vocês, graduado em Ciências Contábeis pela Unemat, tá? E é um prazer imenso a gente estar nesse semestre, ministrando aí essa disciplina, tá ok? Então, a gente conta com a presença de vocês nessas aulas síncronas. É um pouco diferente dos PLSEs, né, que a gente tivemos aí, que a gente vai cobrar a presença de vocês, tá? É claro que vai ter alguns alunos que a gente não vai conseguir ter nas nossas aulas síncronas, mas a aula vai ser gravada e posteriormente o aluno vai ter que fazer alguma atividade ou responder alguma enquete, né, para ter essa participação. E uma vantagem que vocês vão terem, né, nessas aulas, que se vocês, no caso, acompanhar, vocês vão ter um ponto extra na média, tá? Então, todos os alunos que participarem da aula síncrona vai ter um ponto extra na média 1, na média 2 e na média 3, tá? Já já eu vou falar para vocês aí sobre o plano de curso, como que vai funcionar as atividades, como que vai funcionar a questão também das nossas aulas ao sábado, tá? E é uma coisa bem importante que vocês, basicamente, bom dia, Marina. Então, que vocês, basicamente, vão compreender como que funciona as aulas aos sábados, né? Não vai ser aquela aula massacrante, né? Vamos dizer assim, tem aluno que, às vezes, não aguenta, né, estudar no sábado. Mas, já adiantando, pessoal, vai ser atividade, tá? Então, toda aula de sábado de Sistema de Informação Contábil vai ser a atividade que vocês vão realizar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão, tá ok? Claro que nós estamos num sistema aí remoto, né? E pode acontecer, pessoal, de a internet travar, algum problema assim, mas vocês podem estar abrindo o microfone ou mandando no chat aí alguma pergunta, reclamação, sugestão, tá bom? Então, estou vendo aqui que são poucos alunos, não são muitos alunos matriculados na disciplina, mas estamos vendo aqui que a maioria já está nos acompanhando, tá? Então, a vantagem de vocês vão ser isso, tá? Vocês acompanhando a nossa aula síncrona ao vivo, vocês têm um ponto extra, tá? Como que vai funcionar? O aluno chegando até 9h10, tá? Na nossa aula ainda é admitido esse ponto extra, tá? Então, depois das 9h10, o aluno já perde esse ponto que a gente vai dar justamente por vocês estarem nos acompanhando nessa aula, tá? A gente sabe que alguns alunos estão trabalhando, vamos relevar, vamos fazer chamada, né? Vai ter a chamada em si, como a gente fala, de uma maneira diferente, porque o aluno que trabalha, que não pode estar aqui, mas vai assistir posteriormente, ele vai responder uma enquete, justamente para compensar essa questão, tá? Lembrando que 16 faltas vocês reprovam, tá? Então agora vai ser levado a sério. Atividades avaliativas, todos os sábados, como eu já falei, vai ter uma atividade. Então vai ser computada a presença, quem entregar no portal SIGA, e automaticamente vai ter aí a pontuação e a presença. Então vai ser em conjunto, tá? Então nós não vamos ter a aula sábado síncrona, tá? Vai ser atividade. Mas o que vai acontecer? Vocês vão ter que me entregar a atividade até às 23h59 de todo sábado. Começa lá às 7 da manhã, vai ser liberada a atividade, vocês vão fazer e vão ter esse tempo para me entregar até às 23h59. Vai ser no mesmo dia, tá? Eu poderia colocar das 7 às 9 da manhã, porque é o tempo que vocês vão conseguir fazer essa atividade. Mas a gente sabe que tem aluno que trabalha, né? Então a gente vai relevar nesse quesito também da participação do aluno, tá? Vamos relevar, o aluno vai participar, vai assistir a aula, vai responder a enquete. A enquete, pessoal, nada mais é para quem não assistiu online, tá? Quem não acompanhou a gente ao vivo. Então, vocês que estão aqui presentes não precisa responder a enquete, que vocês já estão com presença. É somente quem não assistir a aula online, tá ok? Bom, alguma pergunta, pessoal, até agora?
Pode mandar no chat, pode abrir o microfone, fica à vontade, tá bom? É importante que vocês participam da aula também, só para o professor não ficar aqui falando, né? E aí acaba dando sono. Então é importante que vocês participam. E isso, a gente quer a interação de vocês como se fosse na sala de aula, né? Eu, particularmente, eu prefiro estar em sala de aula, mas nesse momento a gente tem que levar em consideração também a questão que a gente ainda não está num tempo bom da pandemia, né? E a gente tem que ficar remotamente, mas para vocês não perderem conteúdo, não perderem o semestre, a gente está aqui para estar amenizando essa situação. Não é a mesma coisa em sala de aula, mas passar um pouco do conteúdo e vocês prosseguirem aí nas disciplinas de contabilidade, tá bom? Franciele levantou a mão, quer falar algo, Franciele? Fica à vontade. Franciele, quer falar algo? Franciele Patrícia? Não? Ah, apertou enganado? Então tá, Sirlene? Oi, professor, bom dia. Bom dia. No caso, por exemplo, sobre essa enquete, digamos que a aula iniciou agora, 9 horas. Vamos até às 11, né? Correto? Isso, exatamente. Aí, por exemplo, eu não consegui chegar às 9 horas, só vou entrar na aula 10 horas por algum motivo. Eu posso ir lá, responder essa enquete para não ganhar uma falta? Isso, aí você, o que que você faz? Aí você pode responder enquete nesse caso, tá? Só que é igual fala, aí um ponto extra você já perdeu aquele que eu ia te bonificar, tá? Ah, eu posso entrar, você vai ficar com presença, mas além da presença às 10 horas que você vai ter, você responde a enquete, tá bom? Porque eu não vou conseguir controlar todo mundo aqui, o horário que chega. Eu só vou controlar até as 9h10, que eu vou anotar o nome dos alunos que estão aqui para dar um ponto extra se ele participar todas as aulas síncronas até a primeira avaliação, tá? Ou seja, até o primeiro fechamento da média. Tranquilo? Mas vocês podem participar, tá? Tranquilo, entendi como é que vai funcionar. Então tá, mas no decorrer vocês podem ir perguntando aí, tirando dúvida. É uma disciplina que a gente não vai forçar muito, porque é igual eu falo para vocês, né? Eu também sou aluno, né? Estou fazendo mestrado e se torna um pouco maçante. A gente só ficar lá, igual ontem mesmo eu tive 4 horas de aula, né? Seguida, tá, pessoal? A gente só parou 10 minutos para tomar uma água, um café, mas a gente sabe que já vê que é maçante. Por quê? Porque a gente não consegue compreender. O cérebro já começa a dar algumas falhas, né? Então, assim, a nossa aula vai ser bem tranquila, começa às 9 horas, tá? Todas as sextas-feiras. Ah, professor, vamos até às 11 horas? Pessoal, acredito que não, tá? Pode ser que termine antes, dependendo do conteúdo ali. Terminou, não tem dúvida, a gente encerra, mas sempre ali, depois das 10h30, qualquer horário, a aula pode terminar, tá? Mas é claro que a gente sempre faz um planejamento até às 11 horas. Pode terminar antes, né? Ou como pode terminar às 11 horas. No máximo, não passa de 11 horas. Mas a gente vai tentar levar da melhor maneira possível a explicação e terminar em tempo hábil, tá bom? Porque não é, vamos dizer assim, o tempo que a gente tem que computar, é o que vocês vão aprender, o que vocês vão entender sobre a disciplina, tá? É o que eu vou passar agora no plano de curso, beleza? Então, assim, é das 9 às 11, mas vamos até às 11 horas todo dia? Não, pessoal, a gente não vai conseguir até 11 horas, tá? Então, a gente vai passar o conteúdo que deva ser ministrado, basicamente tendo aí esse tempo estipulado, né, de 9 às 11, mas a gente pode terminar, raramente vai terminar antes das 10h30, tá? Pode terminar aí 10h40, 10h45, tá? Então, sempre um pouquinho antes a gente acaba finalizando, para deixar um tempo para vocês perguntar, tirar dúvida. Se não tiver, basicamente a gente finaliza a aula, tá? Então, o intuito é esse, beleza? Então, vamos lá, né? Franciele continua com a mãozinha erguida, né? Aí eu penso que ela quer falar algo, né? Franciele, isso. Muito bom, tá? Mas qualquer coisa, pode abrir o microfone e falar aí, tá? Deixa eu compartilhar o plano de curso. Professor, eu acho que era eu que tava com a mãozinha erguida, Sirlene, não era? Não, é Franciele mesmo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, desculpa, tá? É que a mãozinha, então, ficou do lado direito, né? Ah, então tá bom. Desculpa, viu, Franciele? O professor errou agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o nosso plano de curso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Eu sempre trabalho de um modo diferente, pessoal, a disciplina, para não ficar igual eu falo para vocês, só falando e
só enchendo linguiça às vezes, né? Vamos dizer assim, e o aluno não digerir, né? Não entender. Então é importante que a gente passe uma informação que vai ser de compreensão, tá? Então acredito que vocês já estão vendo aí o plano de curso, tá? Deixa eu ver. Se travar alguma coisa e não passar, tá, pessoal, vocês me falam, tá? Anteriormente eu tive aí a aula de contabilidade rural 2 e o slide ele travava, né, na apresentação, e eu passava para mim e não passava aí na tela, tá? Mas qualquer coisa vocês podem dizer aí, tá? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Plano de curso, todos estão vendo? Tranquilo? Sim, dá para ver. Uhum. Então vamos lá. Então vamos passar um pouquinho sobre o plano de curso. Então, pessoal, é o sistema de informação contábil, tá? Dessa turma, 60 horas. Lembrando que 16 faltas vocês reprovam, tá? Então a gente vai levar muito em consideração também a questão aí do aluno que precisa trabalhar, mas também a gente vai cobrar algumas atividades, como é de costume, tá? Como se fosse presencial, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de informação contábil, o que é isso, né? Quais são os conceitos, as práticas da tecnologia da informação, a questão aí dos sistemas contábeis de negócio, processamento eletrônico de dados, nota fiscal eletrônica, vamos falar um pouquinho sobre o SPED, tá? Certificação digital, fraudes eletrônicas, outros, entre outros, sistemas de informação contábil para controle de gestão e fundamentos do business, tá? Inteligentes. Então, assim, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Se vocês observarem aqui no cronograma, tá? Como eu falei aí para os demais, não sei se alguém chegou atrasado, mas sou o professor Marcos Ferreira de Souza, da disciplina, tá? Depois a gente vai passar o cronograma aqui, como vai funcionar. Deixa eu ver se eu aumento um pouco para melhorar aí para vocês também, tá? Opa, aumentou demais. Bom, então aqui, ó, a metodologia que a gente vai utilizar. Então nós vamos ter essas aulas síncronas, tá? Essas aulas remotas. Essa bonificação foi eu que criei, basicamente do aluno acompanhar, tá? Porque ele não poderia receber um bônus, né? Acompanhando nossa aula. Vai ter alunos que não vão poder, automaticamente já não vai ganhar esse ponto bônus, tá? Vai ajudar muito, tá? Então, nesse caso, referente às aulas, nós vamos utilizar aí capítulos de livros, apostilas, né? Materiais da biblioteca virtual da Unemat, entre outros, tá? No caso, procedimentos de avaliação, como que vai funcionar? Nós vamos ter 3 médias, tá, pessoal? A primeira média, vai ser composta, né, no caso, das atividades que vocês vão fazer no sábado. Todos os sábados, nós não vamos entrar ao vivo, tá? Não vai ter aula síncrona, vai ter uma atividade para vocês fazerem, tá? Que vai contar como aula. Então, a primeira média vai ser o somatório de todas no decorrer do semestre, tá? Na segunda avaliação, na segunda média, vamos dizer assim, nós vamos ter 2 provas, tá? Cada prova vai ter 20 questões objetivas e cada prova vale 5 pontos. Então, no final, eu somo as 2 notas, tá? Das 2 avaliações, fechando um 10. E aí vai ser a segunda média. Na terceira média, pessoal, vai ser uma prova só, contendo 40 questões objetivas, tá? Que vocês vão fazer aí durante um tempo de 1 hora, com 2 tentativas, tá? Depois eu vou falar o tempo que vai ser liberada essa prova, que eu já utilizei nos semestres anteriores, nos PLSEs, e deu certo, tá? Então, a terceira nota aí, que vai ser a terceira média, vai ser essa prova, com 40 questões relacionadas ao conteúdo que a gente vai ministrar. Então, não deixe de se esforçar nas atividades, tarefas, né, que a gente vai passar, e nas 2 avaliações. Tem aluno Professor, que deixa... Oi. A segunda avaliação vai ser o que mesmo? Eu não entendi. Na verdade, nós temos a primeira nota. A primeira nota vai ser os trabalhos que vocês vão fazer todo sábado. Então, a gente não vai entrar ao vivo, mas vocês vão fazer e vão entregar no mesmo dia. Vai ser atividades que vai ser o tempo que vocês estariam em sala de aula, as 2 horas. 2 horas dá para fazer, no máximo. Tem aluno que faz em 1 hora, tá? Então, a gente estipula essas 2 horas. Mas vocês vão entregar até as 23h59. A segunda média, aqui, ó, vocês podem ver segunda nota, elas vão ser compostas por 2 avaliações. Tá? A primeira avaliação vai ser 20 questões objetivas, valendo 5 pontos. Aí a segunda avaliação aqui, tá? Vai valer 5 pontos também, com 2, no caso, com 2, vamos dizer assim, 2 avaliações. A primeira com 20 questões, a segunda com 20 questões e 2 tentativas, tá? Que queria dizer aí 2 tentativas que vocês vão poder fazer. A terceira nota, então, se vocês forem ver, são 3 provas, mas as 2 primeiras vai se juntar, porque cada uma vale 5, peso 5, e vai gerar um 10, tá? Você tirou 5 em uma, 5 na outra,
você já tem a segunda média, tá? É claro que essa primeira média, pessoal, ela vai demorar para ser fechada justamente porque vocês vão fazer as atividades no decorrer do sábado, tá? Então, essa aqui vai ser a primeira, essa aqui vai ser a segunda, né, que vai estar lá no sistema. Basicamente, essa aqui vai ser a última que a gente vai fechar, que é a primeira média, tá bom? Então, eu acredito que ficou claro aí para vocês. Essa terceira aqui são 40 questões. Eu já adianto que os alunos façam a prova, né, essa avaliação pelo computador. Professor, eu não tenho, só celular. Pessoal, vocês fazem do mesmo modo, tá? Só que pelo computador ajuda mais pelo tempo. Por quê? Porque você responde uma questão e passa para outra, tá? Eu não costumo colocar todas as questões de uma vez. Então eu coloco uma questão, você respondeu, você já vai para a próxima, tá? Então essa aqui é 40 questões, sempre tem aluno que quer responder, né, pelo celular, um celular pequeno, que uma internet não esteja tão boa, e acaba prejudicando na primeira tentativa. Aí na segunda ele consegue finalizar, mas eu adianto. Em prova, tenta já se programar e fazer no computador, tá, pessoal? Justamente para vocês terem uma nota boa e não prejudicar, tá bom? Isso aconteceu já nos semestres anteriores de alunos, não só na minha, mas teve outras disciplinas, a questão das provas no celular, às vezes trava, dá problema, e a gente já adianta logo, para o aluno não ser prejudicado, que ele faça pelo computador. No último caso que ele não tenha, não é obrigatório, tá? Eu sempre falo assim, não é obrigatório, mas para ajudar vocês ir um pouco mais rápido. Vocês vão fazer, de qualquer jeito, mas para ir um pouco mais rápido, acredito que vocês utilizem um computador, fica bem melhor, tá bom? O exame final será realizado no final do semestre, no último dia de aula, com todo o conteúdo ministrado, tá? Temos aqui o cronograma de aulas. Então, hoje a gente inicia falando sobre o plano de curso, que a gente está falando, depois a gente já começa a falar um pouquinho sobre dados, informação, sistema de informação. Vocês podem observar aqui, pessoal, que amanhã, ó, todo sábado, vai ser atividades a desenvolver pelo aluno, tá? Pelo discente. Então, sexta aula, sábado atividade, sexta aula, sábado atividade. Então, nós temos aqui a questão, vamos falar um pouquinho do dia 14, tecnologia e sistema de informação. Vamos falar lá no dia 21, contabilidade gerencial como sistema de informação contábil. Aí no sábado vem atividade relacionada a essa aula, tá? Então a gente tem uma aula primeiro, no outro dia vocês vão fazer atividade relacionada à aula de sexta-feira, tá? Lá no dia 28/5, pessoal, vai ser a primeira avaliação, tá? Então anotem aí, não esqueçam, o plano de curso tá aí. Eu acredito que hoje, esse final de semana, não baixe ainda o plano de curso, só tem uma alteração aqui que eu não fiz desse horário aqui, ó. Depois eu vou falar para vocês o horário que vai ser disponibilizado a prova, tá? Então, vamos falar sobre os ciclos transacionais do sistema de informação, vamos falar sobre a questão da parte aí do fundamentos, né, do Business Intelligence, o que seria isso, vamos falar sobre sistema tópicos gerais da informática, vamos falar um pouquinho também sobre o estudo de gerenciador de banco de dados, tá? Uma revisão geral, sempre a gente vai fazer antes da prova, tá? Lembrando, pessoal, que a prova sempre vai ser no sábado, tá? Por quê? Porque na sexta a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que vai cair, tá bom? Tem alguma pessoa na sala que é adventista? Ou não? Todos vão poder fazer a prova normalmente no sábado? Beleza? Bom, eu acredito que todos vão poder fazer, né? Então as provas vai ser no sábado, tá, pessoal? Porque na sexta-feira, que antecede a prova, a gente faz uma revisão geral e no sábado vai ser disponibilizado a avaliação, tá? Então vamos falar um conjunto geral e a gente finaliza aí lá no dia 30/7 com o uso do sistema de contabilidade domínio sistema. A gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema que é o mais usual hoje na área de contabilidade, tá? E no dia 31/7 vai ser a questão do exame, tá? Aqui ficou o sistema igual, eu vou ter que alterar, que é um exame final, tá, pessoal? Vai ser no sábado também o exame, tá? Então, já se programem aí a questão das atividades aos sábados, tá? Pessoal, sobre o horário, como que vai funcionar os horários? Primeira prova, como já está aqui no cronograma, ela vai iniciar às 5 horas da manhã, então eu vou liberar ela às 5 horas da manhã e vou fechar ela às 11 horas da noite, então durante o dia, tá, no sábado vocês vão poder fazer durante esse horário, qualquer horário, vocês vão ter 2 tentativas e 1 hora para cada avaliação, tá, então não se esqueça, 5 horas da manhã, quer fazer de manhã faz, quer fazer à tarde, quer fazer à noite. Eu oriento os alunos a fazer essa avaliação de manhã,
Como assim? Professor, eu não posso. Então, faça à tarde. Professor, eu não posso. Então, faça à noite. Por que que eu oriento não fazer tanto à noite? Só em último caso também, tá, pessoal? Justamente porque à noite tem estabilidade. Então, não só vocês, mas nós vamos ter outros cursos que vão ter aula aos sábados. E, basicamente, vai ter aula de manhã, né? Vai ter à noite, tá? Não sei se vai ter à tarde. Mas quando tem uma gama de pessoas tentando acessar o sistema, ele dá uma instabilidade. Vocês sabem disso. Cai o sistema, aí tem que ficar atualizando e tal. Então, a gente orienta a fazer durante o dia, tá? No sábado, eu acredito que à tarde não vai ser bem tranquilo vocês fazerem, porque eu acredito que não vai ter muita gente acessando, né? Eu creio, tá? Então, 5 horas da manhã, então vou alterar, não abaixo esse plano ainda de ensino, esse plano de curso, até porque nós estamos ainda lapidando, finalizando algumas coisas, pessoal, porque a gente já terminou um PLSE e já entrou em outro semestre, tá? Então, nós tivemos aí uma disciplina no semestre passado, e aí a gente teve que produzir essas aulas. Então, só para vocês terem ideia, que as aulas elas vão ser postadas sempre uma semana antes da aula, tá? A gente não postou da semana que vem porque a gente está finalizando, né? Nós estamos aí com algumas matérias que a gente tem que fazer os materiais em PDF, rodar as atividades, então demora um pouquinho, mas a gente vai adaptar no decorrer aí dos dias, tá? Então, sempre o material vai estar à disposição de vocês aí uma semana antes, tá? Um exemplo, sexta-feira que vem, então o material possivelmente eu postaria hoje eu não vou conseguir, tá? Mas a gente vai, a semana que vem eu vou já acelerar, justamente para a gente não ter esse problema aí do aluno pegar o material em cima. Então é bom vocês darem uma olhada, uma lida, né? Já fazer as perguntas para a gente estar na próxima aula, a gente tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo? Pessoal, sobre o horário aqui, alguém ficou com dúvida? Tem alguma pergunta? Fique à vontade aí para perguntar sobre o horário. Entenderam? Estão com dúvida? Aproveitem e podem falar, tá? Se não tiver Professor, com dúvida... Oi. no caso, o senhor falou que o senhor vai postar sempre ao material da aula, sempre Isso, anterior à aula, né? isso. Ah, Exatamente. Porque é o seguinte, esse material que vocês já têm lá, eu postei, se não me engano, foi terça-feira ou quarta-feira, tá? Mas eu tento uma semana antes, então, como se eu fosse postar hoje, já da sexta-feira que vem, tá? Mas ele sempre vai estar antes o material. Então, assim, como a gente está na correria, não só eu, mas os outros, nos materiais vai ser diferente do PLSE, porque o PLSE a gente já postava todas as aulas gravadas, todos os materiais complementares. Nesse não, tá, pessoal? Nesse vai ser como se fosse uma aula presencial, então vai ser por sequência. Vocês podem ver lá que tem um planejamento, mas o material não vai estar disponível ainda, tá? Até isso foi já definido na nossa reunião pedagógica, que o material é uma semana antes, então não precisa acelerar demais como se fosse presencial. Então, cada semana vai ter um material disponível para vocês, tá bom? Beleza? melhor, né? Porque teve professor que disponibilizou na noite anterior à aula. Você acorda com um monte de material lá, nem dá tempo de a gente estar lendo, né? Isso, mas o que que acontece? Aconteceu isso, é igual eu falo para vocês, defendendo os nossos colegas aí de trabalho, os professores, porque realmente foi muito corrido, tá, pessoal? Vocês não sabem a correria que a gente tem para planejar a aula, para fazer na aula síncrona. Por isso que eu falo, eu prefiro aula presencial do que online, porque online dá muito, muito mais trabalho, tá, pessoal? Eu sei que isso é um problema nosso, mas assim, quem está do outro lado, às vezes acha tão fácil, mas não é. Planejar, né? Igual nós estamos aí com 4 disciplinas, então imagina planejar, pegar livro, né? E a gente terminou um PLSE e na outra semana a gente já começou, tipo, terminemos numa terça-feira e na segunda já ia começar outro semestre. Então a correria, né? Então acredito que alguns professores aconteceu isso que vai ser normalizado, tá? Então a coordenação já passou essas questões para a gente estar passando o material para o aluno dias antes, tá? Mas isso pode ocorrer, não vou dizer para você que nunca vai ocorrer, pode ocorrer, mas o material sempre vai estar à disposição do aluno, tá? Então, prosseguindo aqui, a questão das avaliações, esse horário, vou alterar, não baixe esse plano de curso ainda, vou alterar para 5 da manhã até as 23 horas, tá? Então, aqui, ó, para quem não entendeu no cronograma, essa prova aqui vale 5, mas essa aqui vale 5, então, somando as duas é a segunda média, e essa aqui é a terceira prova, a terceira média, tá?
Professor, e a primeira? A primeira vai ser as atividades que vocês estarão fazendo, tá? Referências, pessoal, nós temos aí a questão do BIM, Sistema de Informação, temos a questão aí do Cornacioli Júnior, Informática aplicada às áreas de contabilidade, ADM e economia, e também Infortabilidade, tá? Contabilidade da área informática de Primac. Aí temos as referências complementares, é claro que a gente sempre tenta trazer aí um material para vocês, já jogar no sistema lá para vocês terem acesso, tá? Alguma pesquisa, eu vou ter que pesquisar num livro? Sim, provavelmente vai estar num desses livros aqui, as nossas atividades, tá? Complementares, temos aí do GIL, Sistema de Informação Contábil, temos aqui do RICIO, né, Sistema de Informação também, e temos Sistema de Informações Contábeis do RURT, tá? Então, são algumas referências do PPC aí, do curso Ciências Contábeis, da área de Sistema de Informação Contábil, tá? Então, pessoal, esse plano de curso depois vocês podem baixar, tá? Por enquanto, eu só vou fazer essa alteração justamente no horário. Vocês podem ver aqui, ó, que vocês iam fazer só em 2 horas, tá? De manhã. Mas a gente sabe que alguns alunos estão trabalhando, então a gente vai relevar essa questão. Abre às 5 da manhã e fecha às 11 da noite, porque daí dentro desse horário o aluno que não acompanha a aula síncrona vai poder fazer a avaliação, tá ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a nossa... Deixa eu parar a apresentação. E vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Então qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Qualquer coisa, se travar aí alguma coisa, pessoal, vocês falam, tá? Pode acontecer. Segunda-feira mesmo, deu uma travada aqui, a gente falando, e o conteúdo não passava. Então, é importante que vocês podem dizer aí, tá? Todos estão vendo aí a tela? Sim. Beleza. Pessoal, na outra tela, eu aumentando aqui a tela, ela estava travando. Deixa eu ver se ela vai travar aqui. Aí eu deixei ela minimizada mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui no slide 1, slide 2. Vocês estão vendo aí passar? Só um teste aqui. Tá sim, dá para ver sim, professor. Slide 3, beleza. Então, eu vou estar falando conforme o que eu vou estar falando vai estar na tela. Então, se eu falar e não estiver na tela aí, vocês me falam, provavelmente travou alguma coisa, tá? Bom, então, tá aí o semestre 2021/1 começando, né? Vamos até o final de julho, né? Começo de agosto. E nessa disciplina a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode entender como um sistema de informação contábil dentro de um contexto geral, tá? O que seria isso? Então, a gente sabe que a gente tem um sistema de informação e a gente tem um sistema de informação contábil, tá? Dentro desse contexto, nós temos basicamente o dado e a informação, tá? Aqui no slide 2, né, nós temos a introdução. Então, a gente vai falar um pouquinho o que isso representa, tá? A gente sabe que cada vez as organizações, elas concentram seus esforços para buscar o quê? Né? Para gerar e utilizar informações, que hoje é muito importante, né? A gente sabe que a contabilidade, enfim, trata aí das informações diversas, tá? Dos lançamentos, dos atos, fatos gerados, escriturações, e ter uma informação é a maneira mais eficiente para a gente entender o mercado, né? Para tomada de decisão, seja dentro de uma empresa que a gente está inserido, tá? Permite que essa empresa se organize frente às dinâmicas existentes no dia a dia e seja capaz de manter atual e competitiva. Então, hoje, a gente tem que ter sistema, pessoal. Hoje, uma empresa não funciona mais anotando no caderninho, né? Lembra, antigamente, os mercadinhos que eram anotados as compras num papel? Hoje, se você quiser ter um controle eficaz, você tem que usar um sistema, tá? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que fazer o uso de mecanismo que vai auxiliar a geração da informação é uma estratégia fundamental na gestão das empresas, principalmente no que quesito, né? No que sentido? Nas novas propostas de mercado, tá? As atividades que têm surgido nos últimos anos em face de uma evolução de tecnologia. Então, quando a gente fala a questão de tecnologia, hoje vale até para a gente, né? O estudante, o professor, tá? Uma empresa, ou seja, pessoa física, uma pessoa jurídica, tá? Então, hoje a gente não vive sem um sistema, né? Igual nós estamos aqui na aula, tá? Temos aí uma aula remota, mas é uma aula de grande valia, com informações para vocês, como se a gente estivesse em sala de aula, apesar que existem essas diferenças, né?
a gente pode dizer assim que existem diferenças, né, da sala de aula para o remoto, tá? Mas não quer dizer que a informação não possa ser passada, tá? É importante isso, a gente não vive sem internet, sem um sistema, né, e as empresas também não vivem sem esse sistema de uma informação contábil gerada, tá? Então, pessoal, dentro da perspectiva, no slide 3, a gente trata aí, né, você sabia que existem sistemas capazes de coletar os dados de uma empresa e transformá-los em informação? Estamos falando de sistema de informação. Então, dentro dessa perspectiva que a gente fala de sistema, é o que a gente fala, né? Sistema capaz de coletar os dados e transformar em uma informação para tomada de decisão. É importante que a gente compreenda que um sistema ele tem que ser eficaz, tá, pessoal? Não é qualquer tipo de sistema, né? Alguém aí trabalha em algum escritório de contabilidade? Alguém da turma? Ou algum escritório de empresa? Ou todo mundo está desempregado? Vocês estão trabalhando, estão desempregados? Eu estou trabalhando, mas faz pouco tempo, faz um mês que eu saí do escritório de contabilidade. Eu E lá trabalhei. Ah, bacana, Marina. E lá vocês utilizavam o Domínios? Não era domínio, era um Não outro. era? É Persona. Persona Ah, Group. tranquilo. É porque quando eu me formei, o mais utilizado era o Domínios, tá? É o que a gente vai falar um pouquinho também, que é o usualmente utilizado, tá, nas empresas, mas outros tipos de sistema também. E a gente sabe que hoje você pode desenvolver um sistema que atenda a sua empresa, né? Hoje nós temos programadores. Eu trabalhava numa empresa que a empresa criou um sistema para ela, né? Porque se hoje, quem trabalhou com domínio, já viu o domínio ele é muito amplo, né? É um sistema que tem 1001 utilidade, mas se eu utilizo 10 utilidades, tá ótimo, não preciso mais, porque eu posso ir adaptando, né? Então, na empresa que eu trabalhava, basicamente o pessoal criou um sistema, né? Então, esse sistema basicamente atendeu aí a perspectiva, né, da empresa. Então, pessoal, não adianta vocês terem uma máquina super potente que você não vai utilizar toda ela. Perda, como a gente fala, né, é perda de dinheiro. Então, é importante que vocês saibam sobre essa questão de um sistema de informação, tá? Então, como a gente fala aqui a questão do sistema de informação, a gente tem os dados e informação. Então, no slide aí 4, a gente pode ver o dado. O que é o dado, né? Como que a gente pode interpretar a questão aí do dado? O dado, pessoal, é um registro que nada diz sobre a sua própria existência, né? É como você ter aí a questão de letras, né? Letras dentro de um alfabeto. Se você não formar palavras, nada diz sobre a sua própria existência, tá lá. Se eu não formar uma palavra, ela vai ficar lá, né? O que isso quer dizer? Nada, né? Então, é uma simples observação, ou seja, elementos brutos sem significado. Então, a gente tem que pegar aquela informação e basicamente jogar dentro de um sistema para gerar uma informação significativa, tá? E o que é a informação? A informação já é o conjunto de dados, né? Você pegar todas aquelas informações, é como a gente fala, né? A escrituração, né? Você vai escriturar, mas é necessário que você forme uma informação, tá? Principalmente nós contadores, nós podemos administrar uma empresa, ser administradores. Já o administrador, ele não pode ser o contador, né? Sim, eu acredito que vocês já ouviram falar muito isso. Então, é a mesma coisa, tá? A informação, ela é um conjunto desses dados que vão ser organizados para ter um significado em si, tá? Então, a informação, ela vai proporcionar um novo ponto de vista para a interpretação dos eventos, tá? Que torna visíveis significados antes que seriam invisíveis como o dado em si por si só, tá? O dado é um elemento bruto, sem um ponto aí de decisão, tá? A informação não. Então, é necessário que a gente tenha aí uma informação concreta, tá? É como eu falo para vocês, não adianta na contabilidade a gente ter só números, se a gente não tem uma organização, uma informação para passar, tá? Então, através da informação, as pessoas adquirem o conhecimento. Então, o conhecimento nada mais é que são as informações interpretadas pelos indivíduos, tranquilo? Estão conseguindo compreender, pessoal? Então, há diferença, dado, informação e conhecimento. É integrado. Então, por isso que a gente fala a questão do sistema, né? O sistema tem que estar integrado, tá? Bom, no slide 5, nós temos aí exemplos, né, de dados e informação, tá? Dados, o exemplo aí, funcionários, nomes, salários, horas trabalhadas, férias, etc. Informação,
folha de pagamento, né, dos funcionários, orçamento da empresa. E o conhecimento? O estudo, né, fazer um estudo para reavaliar as faixas salariais da empresa, que é realizada pelo RH, tá? Então, só para vocês terem ideia, essas diferenças que a gente fala de sistema de informação, tá? E na contabilidade é assim, pessoal, tá? Na contabilidade não é diferente, exigem, né, toda empresa, né, eu não sei vocês, mas no meu caso, pessoa física, eu tenho um controle num caderno, né? Eu não vou ficar fazendo no computador, raramente eu faço no computador, porque eu sei quais são aquelas despesas fixas que eu tenho, tá? Então eu faço no caderno, anoto, né? Mas numa empresa já é diferente, numa empresa não tem como anotar, né? Como eu falei para vocês um exemplo, antigamente eu chegava no mercadinho, né? Era anotado no caderno, né? Então assim, acredito que nenhuma empresa mais faz isso. Ah, ainda existe? Pode existir bem lá longe empresas pequenas com poucos movimentos, mas empresas que têm aí bastante dados, né, que precisa gerar informações, acredito que utiliza algum tipo de sistema, tá? Vocês conhecem alguma empresa que não utiliza algum sistema? É no caderninho, é feito no caderno? Acredito que são mercados pequenos, né, pessoal? Não é verdade? Alguém já viu isso? Perto de casa. Oi? Uma bodega aqui perto de casa, um mercadinho Isso. É o chamar. Antigamente a gente falava bolicho, né? Bolicho, pessoal, era um mercadinho pequeno que tinha, que a gente ia lá comprar bala, doce, né? E era tudo no caderno. Então, a pessoa fazia a compra e o comprador falava assim, ó, põe na conta aí, né? Era no caderninho, né? E antigamente tinha gente que ia lá e roubava o caderninho, ou seja, né? Cessava a dívida. Hoje já não tem como isso, tá? Acontece muito ainda de empresas pequenininhas, vamos dizer assim, bem lá longe, que ainda faz um caderninho, que não tem um sistema de informática e tal, e isso é perigoso, a gente sabe que é perigoso, mas é o que ele tem no momento, não vai necessitar, mas hoje, se a gente for ver as empresas em geral, é necessário um sistema, né? Aí a gente fala a questão do backup, né? Alguém sabe o que é o backup? O que é um backup de um sistema? Pode falar, Jéssica, o que é um backup? Alguém sabe o que é um backup? Além da Jéssica, a Jéssica diz que sim. O que é um backup, pessoal? Para a gente interagir com vocês. Só o professor não ficar falando, né? Isso, é quando você salva as informações. É isso mesmo, Jéssica. É quando você, né, no celular vocês têm o backup, né? Eu não sei, a maioria de vocês tem um celular e vocês têm o backup dele. Então, provavelmente ele joga na nuvem, tá? Principalmente no Google, né? Isso, de forma mensal, semestral, vai depender, né? Então, pessoal, o backup é isso. Hoje nós temos que tomar muito cuidado com o backup das informações, né? Por quê? Porque uma vez que você perdeu no sistema, raramente você consegue recuperar se você não tiver o backup, tá? Então, hoje todas as empresas grandes, né? Pode dizer aí pequenas também, não tão pequenas assim, mas uma empresa que já tem um movimento, tem o backup, tem o chamado de servidores externo, tá? Então, são servidores fora da empresa, num lugar reservado, para que, caso aconteça incêndio, algum infortúnio, alguma coisa que for roubada ou destruída, não destrói essas informações, tá? Então, além do sistema, é necessário que a gente tenha um backup. Então, provavelmente, vocês têm backup no celular de vocês, mesmo que alguns aí não tenham conhecimento, vocês têm backup. Às vezes, quando vocês entram numa internet Wi-Fi, o celular, ele fala, tá fazendo backup, principalmente o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp, tem dos documentos, então, vocês têm essa questão aí do backup na nuvem, que aí ele joga lá no e-mail, principalmente. Vocês podem verificar, tá, pessoal? A maioria das fotos que vocês tiram, dos retratos, das questões, é jogado na nuvem, tá? Então, vocês conseguem acessar através do e-mail também. Alguns celulares não, mas outros sim, tá? Bom, prosseguindo então aqui, né, sobre essa questão da informação do conhecimento, né? Bom, atributos da informação contábil. Aí no slide 6 a gente fala sobre a questão da definição pelo Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, CPC. Então, pessoal, lembre-se, né, esse CPC vai seguir vocês até o final da graduação. A gente falou antes aí no início da manhã sobre o CPC dos ativos biológicos, lá na atividade rural. Então, aqui também tem a questão da informação contábil do CPC. É claro que nós não vamos adentrar
profundamente, que não é o mérito, né? Mas a gente vai passar algumas considerações para vocês, tá? Quais são os requisitos dos atributos da informação contábil pelo CPC? Precisa, a informação ela tem que ser precisa. O que seria isso? Sem erros, né? Redução da incerteza no processo de tomada de decisão, tá? Então, todas as informações que vocês forem fazer, eu sempre coloco para os alunos que uma palavra que eu não utilizo mais é a questão do eu acho, né? Eu acho é lamentável, tá, pessoal? Então, eu acredito que vocês nunca devam utilizar em qualquer lugar a palavra eu acho. Por quê? Porque aí é incerteza, né? Se eu não tenho certeza, eu não sei, né? E isso eu falo muito para minha esposa, né? Se ela pergunta alguma coisa, eu acho. Não, eu acho não é resposta, tá? Se eu não tenho certeza, eu falo, é mais fácil eu dizer eu não sei, tá? Então, a informação em si, pelo CPC, ela tem que ser precisa, sem erros. Aquela informação verdadeira, tá? Tem que ser confiável também, tá? Como a gente está vendo aí no slide. Confiável, depende da confiabilidade dos dados de origem dos métodos de coleta, tá? Então, foi coletado exatamente com os dados de origem, né, que se tornou verdadeiro, tá? E os métodos de coleta, foi aqueles métodos que foram definidos exatamente como corretos? Então, não é de qualquer jeito também, tá, pessoal? É igual uma pesquisa, né? Eu acredito que alguns de vocês vão estar fazendo TCC, tá? Então, vocês vão ter coletas de dados lá para o TCC. Essas informações têm que ser informações verídicas, tá? Tem que ser concretas. Professor, mas me passaram algumas informações que não condizem com a realidade da empresa. Pessoal, vocês vão ter que fazer em cima daquelas informações que o empresário, né, passou para vocês, tá? Não tem como vocês entrar lá na empresa e buscar informações mais avançadas. Então, a gente tem que fazer com aquilo. Então, você vai depender da confiabilidade desses dados, tá? A informação também, pessoal, ela deve ser completa, tá? O que é a informação completa? Contém todos os fatos relevantes dentro de um processo em análise, tá? Então, não pode ser metade, não pode ser um terço. Então, deve ser informações integral. Repito, no TCC precisa de informações completas, né? Quando você faz lá a questão da metodologia que você vai fazer, do método que você vai utilizar, então, todos esses fatos relevantes na hora da coleta da pesquisa tem que ser por completa, não pode ser por metade, tá? Tem que ser econômica, tá? O que isso quer dizer, tá? Os benefícios decorrentes da informação devem exceder o custo de produzi-la, tá? Então, é como você adquirir um tipo de sistema, né? Contrata lá um tipo de sistema, mas não está sendo eficiente para você e você está tendo como despesa, tá? Então, excedeu aí o custo, né? Vamos dizer o custo de funcionamento. Ela não é econômica, tá, pessoal? Então, tem que ser um sistema que vai contribuir com vocês e não dar despesa, dor de cabeça, né? Isso funciona muito a questão de um determinado celular que você compra, né? Um celular que não tem muita função, que não te ajuda, né? Um computador que trava, né? Então, acontece muito isso. Comigo aconteceu. Eu tinha aí um notebook antigo e ele só travava, demorava, né? Pouca memória. Eu tive que comprar outro justamente para a gente estar ministrando as aulas. Então, tem que dar economia, agilidade e ter benefícios decorrentes do trabalho. Tranquilo? Bom, além de tudo isso, pessoal, a informação ela deve ser clara, tá? Então, ela deve ser simples e filtradas em quantidades compatíveis com as necessidades. Então, não adianta você pegar uma informação muito analítica, tá? Você pode pegar uma informação sintética com alguns detalhes que você pode aprofundar, mas ela deve ser simples e filtrada. O que isso quer dizer? Com informações relevantes, tá, pessoal? Porque às vezes a gente vai pegar uma informação analítica e que ela não é filtrada, tem informações que não vão ser importantes para o meu trabalho, tá? Então, nesse caso aí, o sistema, como eu falei para vocês, essa empresa, ela resolveu fazer um sistema para ela, tá? Por quê? Porque o sistema que tinha no mercado não era exatamente útil para uma determinada atividade, tá? Então, dentro dessa questão, temos as informações relevantes, que são importantes para tomadas de decisões, então, não é qualquer informação também que eu vou tomar a decisão, ela tem que ser relevante, tá? Tem que ser protegida e segura, tá? O que seria isso? Ter segurança de acesso, tá? Somente por pessoas autorizadas. Então, quando a gente fala protegida e segura,
nada mais era que aquela informação para você entrar dentro de um sistema, só você tem acesso ou aquelas pessoas que você habilitou, tá? Então, não é qualquer um que entra lá e acessa as suas informações. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente, às vezes, que vai lá te prejudicar, né, num determinado lançamento, então é necessário ter a senha, porque só você tem acesso àquele tipo de sistema. Flexível, tá? O que é flexível? Uma informação flexível. Ela deve, né, poder ser usada de formas diferentes e apoiar processos diferentes também, tá? Então, ela pode ser utilizada tanto para A como para B, essa informação, né? Um exemplo que a gente coloca, flexível informação lá na parte fiscal, tá? Como a nossa colega aí falou que já trabalhou no escritório, provavelmente ela trabalhou na parte contábil, na parte fiscal ou na parte de RH, que são os 3 departamentos que a gente tem, tá? As informações, eu também cheguei a trabalhar no escritório quando eu me formei, então a gente tinha essas informações flexível, tá? De sistemas flexível, onde você pode adaptar uma informação que você faz no fiscal ou no contábil, tá? Então ela pode ser usada de formas diferentes. Então hoje a gente tem a chamada de integração de informações, tá? E veloz. O que é veloz? É entregue quando necessária, tá, pessoal? Nem antes e nem depois. É como um computador. Ele tem que ser ágil da maneira que você esteja utilizando ele, tá? Ligou, deva funcionar. Desligou, ele vai desligar tudo, né? Então, tem que ter essa categoria também, tá? É entregue quando necessária, nem antes e nem depois, tá? Não imaginam ter um sistema que você digita para concluir, o sistema fica lá meia hora, né, processando. Então, já não é veloz, né? Já não tem muita utilidade na informação contábil, tá? Bom, sistema de informação. Então, a gente falou um pouquinho sobre dado, informação, né? Sobre a questão dos atributos da informação de acordo com o CPC. No slide 8, nós estamos vendo aí o sistema de informação. Então, o que é o sistema de informação? São mecanismos, né? Como software, por exemplo, que é comum a gente utilizar, que vão ser projetados para coletar, processar, além de armazenar e transmitir essas informações. Então, é necessário processos, né, dentro de um sistema que vai capaz, né, que será capaz, né, e vai além do que a gente às vezes espera, ou seja, transmitir informações para tomada de decisão. Então, o sistema de informação, ele faz com que um dado cru seja transformado em informação útil e importante nos processos empresariais, tá? E isso é importante, tá, pessoal? Não adianta você ter um software super, ultra software que não vai ser aquele adequado para uma determinada atividade, tá? Então, pega a informação cru, processa e te passa a informação para tomada de decisão, tá? Bom, nós temos aqui os componentes e elementos básicos de um sistema. Então, como eu falo para vocês, né, temos objetivos, tá? Entrada de informações, processo de transformações e saída de informações para tomadas de decisão. É claro que dentro de um sistema, pessoal, nós tem que ter o controle, tá, dessas informações e avaliação, tá? E nós temos que ter também a retroalimentação, ou seja, saída de informações. Se não for uma informação aí coerente, ela tem que ter a retroalimentação. Então, ela volta, tá? Vai lá como informação ou dado na entrada, passa por processo de transformação até a saída de uma informação coerente, tá? Então, essa é básica de um sistema. Entradas são os dados que a gente coloca lá dentro de um sistema. Então, falando domínios, era os lançamentos, né, que a gente fazia lá atrás no escritório, lançava as contas de entrada, né, ou emissão de uma nota fiscal, tinha um processo de transformação e saía os relatórios de acordo com aquela atividade, tá? Bom, temos aqui Professor, a questão dos... Oi, pode falar. O sistema, eles oferecem uma segurança boa ou são bastante falhos? Não, o sistema é o seguinte, a gente sabe que os sistemas, eles estão em constante atualização, mudança, tá? Mas a gente pode dizer que os sistemas, eles são seguros. Só que, ó, como eu falei para vocês, controle e avaliação, tá? Por quê? Porque o sistema em si, ele há mudança, ele pode dar algum problema, tá? É uma máquina, tá? Então você tem que ter o controle e avaliação, mas são, vamos dizer assim, sistemas eficientes, tá? É igual a auditoria. Para que serve a auditoria em contabilidade? Um exemplo para você entender melhor.
não sei se você já estudou auditoria, Sirlene, e as demais aí. O que é auditoria em contabilidade? Vai dar uma verificada Exatamente. possíveis fraude, essas coisas. Isso, se está tudo correto. Ok, Se existir alguma dúvida, né, principalmente em empresas, a gente tem aí a questão de sonegações, roubo e tal, aquela coisa toda, aí entra a questão da auditoria, tá? Então você tem que fazer uma auditoria no seu sistema também, tá? Ele é confiável? É. Mas aí é o que a gente fala, né, aqui no slide 9. Então a gente tem que ter o controle e avaliação desse sistema, mas ele é eficiente sim, tá bom? Mas existe essa questão, como nós também, né, pessoal? Nós somos, vamos dizer assim, tem a nossa eficiência, mas tem horas que a gente tem que ter o controle e avaliação, né? Chega um momento que a gente tem que tomar uma vitamina, né? A gente tem que ir no médico, fazer um check-up. Então, não deixa de ser também um sistema, tá? Então, são questões aí que a gente pode dizer que é um sistema confiável. Bom, no caso de ter vazado os dados aí, que o ano passado, ano retrasado, foi alguém que o senhor acha que foi falha no sistema ou alguém que agiu de má fé e expôs os dados? Não, na verdade, assim, as duas coisas, tá? Que nós temos os hackers e os crackers, tá? A gente é comum ouvir muito falar de hacker, né? Pessoal, o hacker, se a gente for ver lá nos conceitos, o hacker, ele é do bem, os crackers é do mal. Então, se você for aprofundar essa questão de informática, vocês vão ver essas definições. Nesse caso, a internet existem brechas, tá? Existem muitas, não é um sistema perfeito, existem falhas, tá? Hoje, existem gente que só sabe mexer em informática e achar as falhas para roubar informações, como a gente pode ver aí a questão dos vírus, né? Tem muita gente que só trabalha para isso, os crackers, né? Fazer o mal. Então, essas informações nada mais é do que todo o sistema, eles têm que ter um controle, eles não é 100%, né? Vamos dizer que ele é 99,99. Você já ouviu falar isso? Ele é eficiente, esse produto, 99,99%. Por quê? Porque esse 0,01% tem a falha. É onde que as pessoas que estudam ou verificam essa falha, é onde que eles adentram o sistema, tá? Mas a gente pode dizer que 99,99 ele é eficiente, tá? Ele é eficaz. Mas existe ainda essa pequena porcentagem, né, reduzida de falhas no sistema. Por isso que tem que ter o controle e avaliação, tá? Então, é o que eu falo para vocês, pessoal. Internet, às vezes a gente vacila, mas tem muita gente aí que tá roubando os dados dos demais, né? Como a gente viu aí na televisão sobre as informações que foi roubada lá do ex-juiz Sérgio Moro, outras informações, por quê? Porque o sistema tem falha, então ele tem que ter controle e avaliação. Em algum momento ocorreu alguma falha, e automaticamente deu esse prejuízo todo, tá? Deu esse problema todo, tá? Então, pessoal, controle e avaliação do sistema. Beleza, Sirlene? Compreendido? Beleza, compreendi. Beleza, então. Então, no slide 10, a gente fala um pouquinho sobre os componentes de informações, os tipos de usuários e os procedimentos. Então, dentro do sistema de informações, nós temos pessoas que estão ali manipulando, ou seja, trabalhando. Temos a utilização das organizações e os sistemas tecnológicos, ou seja, a tecnologia. Então, nós temos os as pessoas, os procedimentos das organizações e a tecnologia. Então, entra a questão do hardware, software, né, bancos de dados e comunicações. Então interligado, tá? Quando eu falo sistema de informações, são uma junção desses três elementos: pessoas, organizações e tecnologia, tá? Aí, quando eu falo contábil, eu acrescento contábil, basicamente, entra a questão da parte de contabilidade mesmo, tá? Mas o sistema de informação, ele é composto por esses três elementos, tá? Bom, no slide 11, nós estamos falando aqui sobre os componentes, então nós temos aqui a questão de um fluxograma, né? Sobre a visão de negócios, visão de organização. Então, vocês podem ver a questão dessas informações. A gente inicia com a visão de negócios e visão da organização. Então, vamos lá para a alta administração, gerência, aquelas outros regulamentos operacionais, tá? E aí nós temos essa questão da controladoria, ou seja, tem alguém que esteja controlando, né, essas informações, tá? No caso, a gente tem aí a estrutura da conta dentro de uma organização, que você joga um dado lá, né, a estrutura da conta, tem aí a questão do plano de conta,
Temos a parametrização dos módulos de um determinado sistema, que vai dizer lá que tipo de relatório vai fornecer para você, seja fiscal, seja contábil, seja de RH. Temos a questão dos automáticos, né, que fazem automaticamente. Temos manuais, que vocês vão permitir, e temos a questão dos lançamentos contábeis. E assim nós temos a disponibilização das informações, tá? Aquelas informações que os dados foram inseridos. E automaticamente, na finalização do sistema, nós temos os relatórios gerenciais, tá? Então, assim, primeiro se tem um plano de contas. Quais são as contas, né, compostas pelos bens ali da empresa, né? Ou seja, as contas. Qual que é as contas que eu vou estipular, que eu tenho? Então, basicamente, se joga dentro do sistema e aí, através dos lançamentos contábeis, você tem a parametrização, tá? Então, isso aqui é uma coisa mais, assim, detalhada para vocês. É claro que aqui já está mais avançado em si, né, de um módulo, de um tipo de sistema, mas é isso que funciona dentro de um sistema de informação contábil, tá? Aqui nós temos, no slide 12, a visão sistêmica da empresa, tá, pessoal? Então, nós temos o ambiente externo, de fora, né, seja político, social, econômico, ecológico, entre outros, e aí nós temos a questão da missão, tá? Temos o sistema de informação, a integração daqueles 3 elementos que eu falei para vocês, e aí nós temos o sistema de gestão, e temos um sistema formal, tá? Pessoal, qual que é a diferença de um sistema formal para um sistema informal? O que vocês entendem por isso? Já ouviu falar? É bem fácil a gente entender, né? O que é uma coisa informal e uma coisa formal? O que vocês me dizem? O que vocês me falam? O que é uma coisa formal e informal? Não? Formal seria algo registrado. Isso. Formal, tipo, eu tenho um emprego numa empresa, trabalho em carteira assinada. Eu tenho faço bolos para vender, não tenho carteira assinada. Seria um informal? Seria isso? Isso, exatamente, tá? É como você tem um sistema, tá? Formal, ou seja, registrado. E um sistema que você utiliza, um exemplo, você vai baixar lá da internet, né? Em qualquer tipo de sistema. Ele não é seguro. É um que vai atender a sua perspectiva, mas não é seguro. Então, eu tenho um sistema formal, feito para minha empresa, e um sistema informal que eu utilizo de qualquer maneira, né? Pego lá da internet, baixo ele e vou utilizando. Vai me ajudar? Vai, mas é um sistema informal que a gente fala, tá? Temos a questão do sistema social, crenças e valores, e um sistema físico. O que é um sistema social? Aquele sistema, pessoal, que vem basicamente de anos, do jeito que eu trabalho, né? É como as pessoas falam, mas eu administro a empresa assim há anos, né? Desde os meus avós, mas está correto? Não, né? O sistema social, a gente pode dizer a questão aí do caderninho que a gente falou, né? É um sistema que você utiliza que não é um sistema físico, que não é um sistema que vai ter uma segurança como, né, os demais que a gente tem aí como registrado, tá? Então, missão, crenças e valores compõem o sistema da instituição, tá? Isso aqui a gente falou muito, pessoal, quando eu falo crenças e valores, a gente falou muito no semestre passado em ética contábil, tá? Crenças e valores, né? Então, são aquele tipo de sistema que a gente utilizava antigamente. Então, existe muitas empresas que falam, hoje em dia, senhores já de idade, que falam assim, não, mas o meu sistema é social, eu sempre trabalhei assim com a minha família, eu não vou mudar, né? Mas é necessário o sistema dele mudar, porque ele basicamente ele tem que implantar um sistema na empresa para emitir nota, para gerar relatórios, né? Entregar o SPED, enfim, entra nessa questão aí da parte do sistema físico, tá? Temos aqui um sistema aberto, tá? Um sistema aberto aí, empresa, então nós temos um ambiente, entra a questão da economia, recursos naturais, entra a questão da sociedade, política, concorrência, leis e tecnologia, e dentro desse sistema nós temos a entrada, matéria-prima, trabalhadores e equipamentos, temos o processamento, e aí nós temos as saídas dos produtos, bens e serviços, tá? Pessoal, isso aqui entra a questão também lá da administração, eu acredito que vocês já estudaram algum momento aí, é uma disciplina de administração, TGA, não sei se vocês passaram por essa disciplina ou mudou o nome, mas entra essa questão do sistema empresa, né? Entrada vamos dizer assim,
da matéria-prima, tem o processamento e a saída dos produtos. É do mesmo modo que a gente passa para vocês no sistema de informação contábil, tá? Então, na empresa com o sistema aberto, nós temos as informações geradas na compra, né? Temos aí as quantidades de matéria-prima adquirida, as informações recebidas é a necessidade de matéria-prima para uma produção, e as informações compartilhadas, a gente pode dizer que é o valor monetário da matéria-prima adquirida. Já no estoque, a quantidade também. Nas informações recebidas, é a questão da necessidade da matéria-prima para produção e o valor monetário da matéria-prima estocada. Manufatura, necessidade também da matéria-prima, informações recebidas, quantidade dos produtos acabados, e as informações compartilhadas é o valor monetário do custo da produção. Se vocês observarem isso aqui, pessoal, isso aqui é como se fosse, vamos dizer, olhando aqui é um sistema, né? Nós temos a compra, o valor adquirido, nós temos o estoque, o valor lá da matéria-prima estocada, e manufatura é o custo da produção. Então, cada setor tem o seu sistema interligado, tá? Vendas, temos as vendas também, tá? Temos a manutenção, temos as entregas e temos o administrativo. Então, só para vocês verem, cada esse aqui representa um sistema dentro da empresa, tá? Então, se a gente olhar aqui no final, a gente tem um valor monetário das vendas, né? Temos a questão das manutenções e temos dos custos das entregas e a questão aí das demonstrações, né, das informações todas recebidas, ou seja, o administrativo é o que recebe todas as informações desses itens interiores, tá? Dos itens interiores aí que a gente passou, tá bom? Bom, então, sistema de informação, entenda como um exemplo, né, que a gente vai passar para vocês agora. Imagina uma empresa comercial, que ela compra sapatos para revender. Então, para que a empresa possa operar, é necessário que ela possua produtos para vender, tá? Então, portanto, você saber quantos sapatos existem em estoque é importante para a empresa, certo? Saber o número de sapatos em estoque é um dado, tá? Então, um sistema de informação vai organizar esse dado de tal forma que a empresa vai poder o quê? Saber quais são as datas específicas de compra de novos produtos e quais fornecedores oferecem os melhores valores e que são os principais clientes, por exemplo, isso é a informação. Então, não sei se vocês obtiveram uma informação, não sei se todo mundo é de Sinop, mas nós tivemos um problema aqui em Sinop, numa empresa, sobre essa questão do controle de estoque no sistema. Tiveram uma falha, né? Mas aí a falha foi a questão da emissão de notas fiscais. Mas a gente teve aí um problema de um ex-prefeito de Sinop, numa empresa, que ele colocou várias pessoas para administrar, e basicamente ele não se atentou a esse cuidado do sistema que ele controlava. E o pessoal conseguiu burlar, né? E eles emitiam notas fiscais, vendiam o produto, recebia e automaticamente eles cancelavam as notas fiscais. E o dinheiro ia para onde? O bolso deles, né? E aí o empresário que saía perdendo. Então, dentro desse contexto, pessoal, foi um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. Tá? Não sei se alguém chegou a ver, foi uma matéria aí que passou nos jornais, tá, de Sinop. Isso, deixa eu ver aqui, a Jéssica disse que conhece, né? Isso é uma empresa aí que é de renome em Sinop, até de um ex-prefeito de Sinop. Infelizmente aí teve esse prejuízo, tá, pessoal? Então depois, por quê? Porque não tiveram esse controle e avaliação que eu falei para vocês, tá? Desde o sistema e desde o estoque, né? Então, nesse caso, a empresa é necessário saber o estoque, tá? Então, organizar. No sistema vai dar baixa quando vende e dá entrada quando se faz a aquisição desse produto. É importante, o sistema, ele é muito importante, mas a gente tem que ter o controle e avaliação, tá, pessoal? Porque se deixar de qualquer jeito, automaticamente as pessoas acabam manipulando. Hoje está difícil, né? Hoje está muito difícil você deixar o sistema sozinho lá, abandonar e só receber, tá? Eu acredito que foi ontem ou antes de ontem, na cidade de Sorriso, uma funcionária conseguiu desviar 40 mil reais de uma empresa, tá? Pelo sistema. Então, só para vocês terem ideia, é importante que o empresário, o administrador, tá? Eu sempre falo de vocês, pessoal, porque vocês têm ética, ética profissional, vocês aprenderam que deve fazer o correto, a gente faz o juramento lá na colação de grau, né? Exercer aí a nossa profissão com ética e zelo, tá? Então, só que isso, pessoal, vem de pessoas que às vezes não têm aquele conhecimento,
né, que passou pela academia, ou se passou pela academia, pulou essa parte, tá? Mas dentro do que a gente fala da nossa disciplina, o sistema ele é muito importante e a gente tem que ter esse controle e avaliação, tá? Então, pessoal, o uso de sistema de informação vai facilitar os processos e rotinas diárias da organização. Então, vai auxiliar na resolução rápida de problemas e no atendimento às mais diferentes necessidades da empresa, tá? Então, dessa forma, como a gente fala, o sistema de informação ele vai vir ocupar um espaço aí importante na sociedade e organizações. Então, é importante que vocês, quando forem trabalhar com o sistema, né, terem, né, esse cuidado. Por quê? Porque tem aluno que se forma e se torna empresário, né? Tem muitos alunos que já são empresários. Então, na hora de adquirir o sistema, tenha que ter esse controle e avaliação também. Vai atender as necessidades? Vai, mas tem que ter o controle em si, tá? Bom, assim, as empresas que pretendem manter seus negócios competitivos e alinhadas às perspectivas, tanto das demandas do mercado, como a gente pode dizer, precisa, né, se organizar de um modo geral para a implementação de projetos de informatização com vista a fazer uso de quê? Tecnologia que vai otimizar os seus processos. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é otimização? Alguém sabe o que é otimização? O que é otimizar algo? Melhorar? Melhorar o processo, né? Exatamente. Franciele, Jéssica, corretamente, né? Otimizar é você melhorar o processo com uma quantidade X, né? A gente pode dizer assim, um exemplo na fabricação de uma camisa. Você tem um tecido lá, você otimizar, aproveitar o máximo daquele tecido, não ter desperdício, tá? Então a gente pode dizer aí, dentro dessa questão aí, foi exatamente o que vocês falaram, né? Melhorar o processo, vocês podem melhorar, tá? Facilitar, tá ok? Então entra essa questão aí da parte de otimizar os processos em si, tá? Então, o uso da tecnologia nos processos organizacionais é o que chamamos de informatização, tá? Então, um projeto de informatização em si, portanto, a organização da empresa a partir do uso dos meios tecnológicos que a gente tem, tá? Então, nós temos aí, ó, a informação. Para que serve a informação? Ela é fundamental para a manutenção e sobrevivência das empresas no mercado, tá? Então, é necessário que você tenha informação, tá? Então, um exemplo aí que a gente vê no cotidiano sobre as informações do Brasil e do mundo, tá? É claro que a gente não liga no jornal só para ver tragédia, essas coisas que existem aí que deixam a gente triste, mas é necessário a gente saber ter uma informação de política, tá? De economia. É importante nós, profissionais, vocês já estão se formando aí, vocês saberem disso, tá, pessoal? Por quê? Porque quando eu ligo a TV, eu gosto de ver muitas informações diversas, desde política, né? Política, economia, tá? Então, é a informação que preciso, tá? Sistema de informação vai facilitar o quê? A rotina com a resolução rápida dos problemas, né? A questão do atendimento das necessidades que a organização precisa. E aí a gente tem a parte da informatização. Então, eu tenho a informação, tenho um sistema de informação e tenho a informatização, que é o quê? Nada mais do que o uso de tecnologias no processo de organização, que vai, é claro, buscar eficiência e uma adição de valor à empresa, tá? Então, Professor, quando a gente... Oi. Eu trabalhei numa empresa aqui em Sinop que eles tinham 2 lojas. Sim. Uma das lojas fechou e daí ele foi levado o estoque, tudo que tinha ali, passou para outra loja. Sim. E eles não deram, não foi dada entrada no sistema da loja que recebeu a mercadoria. Uhum. Aí, assim, por exemplo, se o senhor chegasse lá, queria algum produto, a gente procurava no estoque, no sistema não tinha, não constava que estava lá. E assim, a gente perdeu muita venda, porque você não vai nessa hora sair procurando, abrindo caixa no estoque, caçando ali. Então, assim, e se achasse a mercadoria, o cliente queria a nota fiscal, as pessoas lá, a parte, a gerente, essas coisas, já ficavam toda estressada, porque dava muito trabalho para... Fazia a venda dessa mercadoria, daí tinha que emitir nota fiscal, era a maior complicação, dor de cabeça. Eles fecharam a loja aqui e nunca arrumaram, ficaram 5 anos nesse jeito. Então, é por isso que eu falo para você, né? Aí entra a questão do sistema para controle de estoque, né? Porque, exatamente, hoje a gente vê
quando eu chego num determinado lugar e eu pergunto um determinado produto, a primeira coisa que o cara, se eu não encontro lá na prateleira, a primeira coisa que ele olha é ela no estoque, tá? Então, no estoque, né, quando você tem um sistema de informatização adequado para sua empresa, até vai dificultar a questão do furto, né? Porque quando você não tem o produto no sistema, hoje é muito fácil, pessoal, né? Infelizmente, tem funcionários, colaboradores que acabam furtando, né? Mercadoria. Por quê? Porque a pessoa não tem um sistema adequado, não tem o estoque locado no sistema, como você falou, levou os produtos para lá, mas e aí? Vamos supor que alguém, não de vocês, mas alguém dentro da loja roubasse algum item, né? Como que vocês iam saber? Não ia, né? Porque quando você vai lá no controle físico, no sistema, porque existe a questão do inventário, né? Você sabe que todo ano a empresa tem que fazer um inventário. Então, nada mais é do que o controle de estoque. Vai lá, conta o estoque e vê a entrada, a saída e o saldo, tá? Isso já é um problema. Então, são empresas que não levam em consideração o sistema, né? A utilização do sistema que vai facilitar. Igual você falou, perde venda, né? Perdendo venda, perde receita. E aí a empresa, né, passa por apuros. Por quê? Se você não tem faturamento, como você vai pagar suas despesas fixas, né? Como você vai fazer as suas compras de mercadoria? Então, o sistema, ele é para isso, é para otimizar, né? Te auxiliar nessa questão aí das tomadas de decisão. Seja comprar um produto, né? Seja, vamos dizer assim, restabelecer o seu estoque e controlar em si também, tá? Então, o sistema entra essa parte aí que a Sirlene falou. Então, é importante a informatização dentro de uma empresa, tá? Então, pessoal, o projeto de informatização faz com que as organizações se estruturem, né, de uma forma que os processos são realizados de forma manual e passam a ser realizados com o uso da tecnologia, ou seja, ele só vai fazer quando você autoriza, tá? Não é igual um computador que se você deixar a autorização ali, ele vai ficar atualizando, né? Já viu aqueles computador? Tem computador, o meu mesmo eu coloquei manual, porque ele informa para mim que tem uma atualização, eu vou lá e clico para atualizar. Então, é importante que esses processos sejam realizados de forma manual, que você possa estar acompanhando. Ele não vai fazer enquanto você não mandar, tá? Então, Torres, ele fala que a tecnologia da informação vai auxiliar na organização sobre 3 perspectivas. Quais são essas? A informatização buscando a eficiência, tá? Buscando a sinergia e integração e a adição de valor ao produto, tá? É aquele que eu falei para vocês, vai buscar, de uma maneira geral, eficiência dentro de vamos dizer assim, dentro de uma organização, dentro de um trabalho, tá? Então, vai buscar sinergia e a integração. Então, são a questão de integração de produtos, de informações, tá? Então, se eu não sei se vocês já viram, no Brasil, eu acredito que não tem ainda, mas esse dia eu estava vendo uma reportagem que nos Estados Unidos já tem aquela geladeira, principalmente o pessoal que bebe muita cerveja, né, não fica sem, bebe todo dia, já tem aquela geladeira que ela é informatizada e integrada com o mercado. Você cadastra o mercado e quando você tem, um exemplo, você tem 10 cervejas, quando tem 3 cervejas, chega na terceira cerveja, né, que está finalizando, só tem 3 cervejas, a geladeira manda uma informação para o mercado e o mercado entrega mais 7 cervejas para, vamos dizer assim, completar aquela quantidade, tá? Então, é uma integração de sistema. Hoje nós temos tudo, né? Hoje o sistema é muito eficiente. Tem muita coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa boa, tá, pessoal? Então, a informatização é essa questão. Eu posso integrar o meu sistema lá de estoque com uma determinada empresa? Pode, né? Então, o sistema vai fazer essa varredura de quantidade necessária para restabelecer e vai te informar manualmente e você vai lá dar ok para que a empresa entregue esses produtos, tá? Então, é importante, pessoal, o projeto de informatização é muito importante dentro de uma empresa, tá? Bom, então, de acordo aí com Torres, pessoal, a informatização que busca eficiência ocorre quando a organização busca reduzir seus custos, tá? Então, reduzir os tempos de processo e a melhoria na qualidade de seus produtos e serviços. Então, como vocês sabem, é importantíssimo a gente ter esse controle, tá? Dentro de um sistema também, não é só instalar ele e deixar lá para que ele faça tudo, né, sozinho e você só receba, né? Então, não é bem assim. Então, tem que ter o controle e a avaliação. Então, a informatização que busca sinergia e integração, por sua vez, está ligado à utilização de algumas tecnologias para
estreitar as relações que vai existir dentro de uma organização, tá? E seus diferentes usuários, como clientes, fornecedores e credores. Hoje, pessoal, se vocês observarem as mídias, está sendo um sistema, né, não vou dizer que informatização, a gente fala dentro da empresa, né, de controle, mas hoje as mídias sociais, elas estão atreladas, né, as empresas estão atreladas às mídias sociais, melhor dizendo, que hoje você pode acessar lá, né, e não sei se alguém aqui já acessou, mas você pode pegar resultados, vocês podem fazer outros tipos de atividade integrado com a empresa, né, mas eu digo resultados que é o mais prático, um exemplo de laboratório, né, hoje você não precisa mais se deslocar até um determinado ponto comercial, né, alguma empresa. Então, isso é integrar, é informatização dentro da empresa que ela vai disponibilizar, vamos dizer assim, um campo que você possa ter essa participação, tá? Então, acredito que todos aí já pegaram o exame online, né? Não é preciso nem sair de casa mais hoje em dia. Então, é a questão da informatização da empresa, disponibilizar essa questão de estreitar essas relações entre os clientes e fornecedores, tá? É importante, pessoal, é muito importante. Tecnologia sempre vai precisar, né, estar atualizado e sempre vai ter aí à disposição dos usuários, né? Mas é claro que a gente tem que escolher um melhor sistema para organização, tá? Então, pessoal, falando em questão da informatização, no slide 22 a gente fala, né, que a informatização que busca adição de valor ao produto é aquela que usa da tecnologia, né, aquela que onde o uso da tecnologia em si é incorporado ao produto ofertado pela empresa que vai adicionando valor a ele, tá? Então, nunca pensa assim que é um prejuízo em investir em informatização. A empresa tem que ter, tá? Porque a gente sabe que hoje a gente precisa de informação precisa e rápida, né? Então, nessa premissa de gerar eficiência, sinergia e adição de valor ao produto, especificamente a área de contabilidade e negócios, temos o sistema de informação contábil, que vai tratar, portanto, das informações relacionadas à contabilidade e as empresas, tá? Um sistema, agora a gente fala um pouquinho, já quase na reta final, tá? Hoje é uma aula mais tranquila, não vamos chegar até 11 horas, tá? Vai passar um pouco das 10h30, 10h35, a gente finaliza aí a nossa aula. Mas agora a gente fala um pouquinho do sistema de informação contábil em si. O que que é? A gente falou de informação, sistema de informação. O que que é o SIC, né? O sistema de informação contábil, pessoal, é um conjunto de recursos financeiros, tá? E humanos que existem em uma determinada organização e que é responsável por preparar informações financeiras, tá? Marion aponta que o sistema de contabilidade envolve todo o conjunto de atividade contábil. Então, desde o entendimento que a gente fala, que é o da atividade empresarial, que vai, vamos dizer assim, determinar, né, quais informações vai para determinados pontos, até a elaboração das demonstrações, tá? Então, o principal escopo de um sistema de informação contábil, pessoal, consiste em gerar informação útil na tomada de decisão. Quando a gente fala sistema de informação, envolve todos os tipos de informação. Agora, quando eu falo sistema de informação contábil, nada mais é do que a geração de, né, o sistema vai gerar uma informação útil para a tomada de decisão relacionada às demonstrações financeiras, ou seja, as demonstrações contábeis, tá? O objetivo desse sistema, do SIC, pessoal, se alinha ao próprio objetivo da contabilidade, tá? Que nada mais é do que fornecer uma informação útil, né, informações úteis para tomadas de decisão, que vai auxiliar em si, tá? Então, o sistema de informação contábil é decorrente do processo de informatização. Preciso de dados, preciso de informação e automaticamente de informatização, tá? Então, a gente pode dizer que esse sistema, ele decorre do processo, né, da informatização nas empresas e nos escritórios de contabilidade. A organização é o único, em um único local para todos os dados referentes a mais empresas, que vai permitir o quê? Relatórios gerados de forma rápida e eficiente, tá? Então, quando a gente fala sistema de informação contábil, é aquele sistema que vai auxiliar com a entrada de dados, vai transformar em informação para a tomada de decisão, ou seja, conhecimento, tá? Não é segredo nenhum, é a mesma questão de uma informática, né? Quando a gente fala de sistema de informação contábil, a gente está falando de informática em si, tá?
Temos aqui, ó, sistema de informação contábil. Então, nós temos uns percentuais, tá? Chega a 100%, e nós temos a divisão, tá? Então, quando eu falo em 25%, se refere à facilidade no planejamento, controle e avaliar desempenho, tá? Quando eu falo em 30% dentro de um sistema, eu falo de facilidade de acesso às informações financeiras e econômica. E o maior percentual, que seria os 45%, pessoal, fala sobre a questão da segurança, né? Confiabilidade e exatidão nos relatórios. Então, tem essa divisão, tá? Ah, professor, mas não tem que ser 100% tudo? Então, dentro de um sistema de informação contábil, a gente tem que ter essa divisão de percentual. Existem, tá? Então, nenhum chega a 100%, tá, pessoal? Mas dentro desse desenho, a gente pode ver que há uma subdivisão, tá? Facilidade no planejamento, controle e avaliação. Temos aí a facilidade de acesso às informações e segurança e confiabilidade nos relatórios, ok? Tranquilo? Beleza, pessoal? Tem alguém no trabalho? Na aula de rural, a gente tinha uma aluna que estava no trabalho, né? Estava acompanhando a gente. Vocês todos estão em casa, a Jéssica está no trabalho, a Franciele não, né? Então tá, tranquilo. Já já a gente termina a aula, tá? Aí eu vou explicar para vocês novamente a nossa atividade de amanhã, e aí a gente só tem aula na outra terça, na outra sexta-feira, tá bom? Então, pessoal, eu tô falando um pouco devagar, porque as aulas síncronas exigem muito a gente falar, né? Eu tive aí das 7 às 9 aula de rural, 2, então vocês imaginam, né? A gente falar, daqui a pouco a voz some, né? Bom, então alguns estão em casa, outros estão no trabalho, mas tranquilo, né? Que bom que vocês estão aí acompanhando a nossa aula, né? Como eu falei para vocês, não são muitos alunos, mas nós estamos vendo aí que temos uma boa parcela, né? Vocês estão em 7 alunos, né? Se não me engano, são em 13, tá? Então, alguns estão aí trabalhando e a gente compreende essa questão aí, tá? Posteriormente, a gente vai estar passando a aula gravada para vocês, tá? Então, vamos lá. Entenda como exemplo. Imagina aquela mesma empresa que a gente compra sapatos para revendê-los. O tipo de atividade desenvolvida é um dado fornecido ao sistema de informação contábil, tá? Então, a partir desse dado, a gente fala que o sistema de informação, ele poderá, por exemplo, gerar informação acerca da estrutura do plano de contas da empresa. É aquilo que eu falei, né? Nós temos uma informação, quantidade de sapatos, mas basicamente nós temos aí agora a adição dos valores, né? A quantidade em si, estruturada dentro de um plano de contas da empresa, tá? Então, pessoal, quando a gente fala em SIC, tá? Ele tem tamanha importância. Por quê? Porque é possível que a partir dos lançamentos contábeis, ou seja, inseridos em um determinado sistema, que a gente fala que seja um sistema aí coerente, tá? Seguro, como a gente passou para vocês, sejam elaborados relatórios específicos para órgãos públicos, né? Todo mundo sabe do artigo XML, já ouviu falar? XML? O que é um arquivo XML? Jéssica, o que é um arquivo XML? Escreve aí pra gente. Que eu acho que a Jéssica tá sem microfone, né? Quem não trabalhou em escritório, pessoal, não pode acontecer de não saber, mas quem trabalhou em escritório vai saber, né, o que é um arquivo XML, tá? Mas adiantando, pessoal, o arquivo XML é aquele arquivo que a gente exporta para outro programa está importando, tá? É a integração do sistema, XML, tá? A Franciele colocou quem tem a chave de acesso, tá? Então, o XML, se você for abrir ele, né, você vai ver que ele está tudo deformado, mas não é o tipo de sistema, né? Então, o XML, principalmente hoje, a gente gera para transmitir o SPED fiscal, principalmente, que lá eu transmitia também o SPED PIS e COFINS, né? Que por ser uma empresa lucro real, então, a gente gerava esses arquivos. Então, é um arquivo, né, que é comum, padrão nas empresas, ser gerado para ser importado por um sistema, tá? Então, para mim gerar, automaticamente esse sistema tem que estar adequado, tá? Eu não consigo gerar de qualquer forma. Por isso que aí entra o trabalho dos programadores, tá? Então, eu tinha aí um colega meu, programador muito bom, excelente, né?
e ele ia fazendo os relatórios conforme eu precisava. E aí, eu fazendo os relatórios, eu passava para o administrador, e aí, se precisasse fazer alguma alteração, porque eu era um contador, tinha outro contador e tinha o administrador. Então, o administrador, raramente, ele conhecia a questão da parte contábil. Então, a gente estava contribuindo para fazer o programa, né, o sistema. E aí, ficou um sistema bem bacana, porque ele ficou resumido, não tão pesado, tá? E aí, trazia informações que a gente precisava, tá? E aí, é claro, criando a questão também da parte de exportação, né? Gerava o arquivo de exportação. Depois a gente vai, mais para frente, eu vou mostrar para vocês a figura de um arquivo XML, como que ele é, tá? Então, pessoal, como eu falo para vocês, em relação a esses laboratórios específicos para os órgãos, né, como guia de recolhimento de impostos, por exemplo, também. Então, além disso, sistemas de informação, eles podem ser organizados de tal maneira que pode gerar arquivos e relatórios em prazos específicos. Como assim? Claro, de acordo com normas e padrões particulares de cada ente federativo. Então, se você tem um sistema e você organiza ele de uma maneira para que ele gere o arquivo em si, que é aceito pelo órgão, porque existem muitos órgãos que não aceitam além do XML, tá? Mas agora mudou, tá, pessoal? Que já faz, eu acredito que já faz uns 3 anos que eu saí da empresa, não sei como que funciona mais essa questão lá do sistema deles, se eles alteraram ou não, tá? Porque cresceu a empresa, cresceu bastante, né? Ela estava em desenvolvimento, deu aquela recuada, e aí começou agora o aumento também da venda dos produtos dela. Então, não sei como que está lá a questão. Então, era questão dentro das normas, né? A gente seguia os padrões aí, que era cobrado pelo fisco, né? Que a gente tem que enviar as informações pelo SPED fiscal, PIS e COFINS, tá? Então, pessoal, dentro de um sistema de informação contábil, é necessário que as pessoas alimentem, né, que alimentem esse sistema, sejam bem instruídas. Então, não é qualquer um, né, colocar uma pessoa lá para fazer um determinado serviço. Então, quando você coloca uma pessoa que não é capacitada, dá erro, tá? Então, fornecer dados incorretos pode gerar o quê? Informações incorretas e dar problema, tá? Então, a partir daí, nós vamos compreender como ocorre a implantação de um sistema de informação contábil em uma empresa, tá? Então, nós temos aqui, ó, sistema de informação contábil, tá? Processamento dos pedidos, controle de estoques, contas a pagar. Então, quando eu processo os pedidos, automaticamente, esse processamento de pedidos é as compras, né? Então, eu vou verificar, é o que a Sirlene falou, verificar se eu tenho em estoque. Se eu não tenho esse estoque no sistema, fica difícil, né? Se eu vendo a prazo, eu tenho contas a pagar, tá? Ou melhor, se eu vendo a prazo, eu tenho contas a receber. Se eu compro a prazo, eu tenho contas a pagar, tá? Depois eu tenho a questão da folha de pagamento dos funcionários, que fazem todos esses serviços, e automaticamente eu tenho os livros contábeis com a escrituração, os fatos que ocorrem dentro da empresa. Então, dentro do sistema eu tenho que ter essa interligação. Vocês podem ver que está interligado, né? Processamento de pedido, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento e, em si, a finalização dos livros contábeis. Então, é o que a gente fala, né? Dentro de um sistema de informação contábil, é preciso a integração de todos os elementos, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a implantação do sistema de informação contábil, pessoal. Então, a implantação de sistema de informação contábil perpassa 6 etapas: diagnóstico, desenvolvimento, teste, treinamento, implementação e monitoramento, tá? Então, a gente vai entender agora como que funciona essa questão da implantação do sistema, tá? Então, não é de qualquer jeito. Pense bem, quando vocês forem montar o escritório de vocês, vocês podem contratar um programador e fazer um sistema. O que que ocorre? Esses sistemas que a gente tem hoje em dia, o domínios, principalmente, e você paga, você não compra ele e fica para sempre. Você aluga, tá? Pelo menos quando eu trabalhava no escritório era assim. Você compra a licença e você paga por mês. É como se fosse um aluguel do sistema, tá? Então o pessoal do sistema vai te dar todo o apoio e basicamente você vai ficar pagando aí enquanto você estiver utilizando. Professor, eu posso comprar um sistema? Pode. Tá? Hoje nós temos aí na cidade muitos profissionais que fazem sistema de acordo com o que vocês querem, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma gama de profissionais que vai fazer um programa lá para você, né, um determinado programa, um software, um sistema,
que vai atender as suas exigências e não vai ficar tão caro, tá, pessoal? O sistema, ele te vende, mas você sempre vai ter que fazer atualização. Então, você paga um valor lá para ele, em X, não é todo mês, tá, pessoal? Mas é necessário que você faça essa avaliação do sistema, porque tem mudanças, né, de geração de arquivos. Às vezes tem mudança, então você vai ter que ter o programador por perto. Então, nós entramos como diagnóstico, desenvolvimento, teste, treinamento, implementação e o monitoramento do mesmo, tá? Então, temos aí a primeira etapa. Então, ocorre o diagnóstico. O que é o diagnóstico, tá? Então, aqui a gente pode dizer que todo o funcionamento da organização, ele é analisado, tá? Então, desde o plano de conta até a análise dos resultados. Então, vai compreender aí a compra de insumos, a estratégia de definição do preço de venda e também a questão a venda dos produtos, tá? Então, na etapa de diagnóstico, o funcionamento global da empresa é compreendido para que seja definido qual que é a necessidade da empresa. Por isso que eu falo, às vezes você contrata um programa, né, ou você compra um programa que não vai atender sua perspectiva, né, sua expectativa. Então, é necessário que atenda a necessidade da empresa. Segundo, vai envolver o desenvolvimento do sistema, pessoal, sendo estabelecido o sistema de informação mais adequado para a empresa. Qual que é o sistema, tá? Então, vai analisar suas funcionalidades, como eu falei para vocês, o seu custo e benefício. Então, na etapa de desenvolvimento, a gente pode dizer que é definido o funcionamento do sistema como um todo, ou seja, todos os aspectos relevantes para o gestor, o administrador. Quais são as informações necessárias que eu vou incluir nesse sistema para que ele gere informações relevantes. Na terceira etapa, pessoal, a gente fala que consistem em colocar em prática o SIC, tá? A partir de um ambiente de teste. Então, o programador vai lá, faz, né, um determinado software para você, um programa, e automaticamente ele vai colocar em teste, tá? Então, nessa etapa, geralmente é utilizado um outro tipo de controle, tá? Já realizado pela empresa, para que seja possível comparar as informações geradas e os relatórios produzidos. Para quê? Para fim de detectar e corrigir possíveis falhas no sistema. Isso aqui acontece muito, né? O programador lá onde eu trabalhava, então a empresa, ela fez o sistema e for fazendo o teste até lapidar, tirar todos aqueles erros, tá? Então, se faz um sistema antes de colocar ativo, você vai fazendo os testes para corrigir possíveis falhas. Na quarta etapa, pessoal, a gente fala que envolve o treinamento da equipe. Então, não adianta você fazer um sistema e não treinar, tá? Cada sistema é diferente, tá? Então, apresenta aos colaboradores as suas funcionalidades do sistema, quais os parâmetros que vão ser definidos para a coleta e análise desses dados, e a fim de transformá-los em informação útil, tá? Então, essa etapa de treinamento vai possibilitar que a empresa, nada mais, comece a utilizar o sistema de informação contábil sem maiores dificuldades. Imagina, você faz um sistema, coloca na sua empresa e não treina a pessoa. E aí? Pode ocorrer erros, né, de lançamento, de funcionalidades, então é necessário que haja esse treinamento para a implantação do SIC. Já na quinta etapa, pessoal, é a etapa de implementação, tá? Onde já está tudo certo, corrigido, né? Onde o software já está testado, que ele vai ser utilizado de forma definitiva por toda a empresa, tá? Então é onde que a gente tem aí a penúltima etapa. Na última etapa, a gente pode dizer, sexta, né? É o monitoramento. Lembra que a gente falou de avaliação e controle? É isso, tá? É o monitoramento do SIC, onde vai ocorrer de forma contínua. Então, na etapa de monitoramento, o desempenho desse sistema, ele é analisado e avaliado, tá? E assim, caso sejam encontrados alguns erros, buscam-se as devidas correções para tanto. Então, mas é a última etapa, onde que está tudo certo. Pode dar problema? Pode. Você sabe que o sistema, ele é falho também. Tem esse nível de confiança? Tem, como eu falei. Mas esse 0,01% aí é o problema, né? Pode ocorrer problemas sérios, tá ok? Pessoal, tranquilo, entendido? Alguma dúvida? Deu muito sono aí em vocês? Conseguiram compreender? A gente fez uma aula aí, basicamente mais enxuta, tá? Então, assim, não é uma coisa... eu sempre trabalho as minhas aulas basicamente para não ficar só aquelas questões de teoria. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente sendo aluno, a gente compreende também do outro lado, tá? Então, a gente faz de uma forma mais tranquila para que o aluno entenda os conceitos, como que funciona, tá? É como eu falei para vocês, gosto muito que os alunos participam, né?
Quero agradecer a Sirlene que participou, os outros demais aí pelo chat também. Mas assim, as nossas aulas vai ser assim, vai ser bem tranquila, tá? Edilane, esse material já está lá no portal, tá? Então vai estar sempre na data da aula. Você pode observar lá que você pode baixar, tá em PDF. Então, esses slides já tá lá na aula, tá? Bom, então, pessoal, basicamente a nossa aula seria isso, tá? Isso, exatamente. A aula seria... Porque, assim, a aula que eu passo para vocês, né, seria através dos slides, tá? Eu não postei nenhum livro, tá? Até porque eu não tinha aqui, pessoal, então eu não postei nem um livro para vocês lá, tá bom? Mas eu conseguindo, eu posto para vocês algum... Então, isso aqui eu tirei de vários livros, né? Como a gente não tem o livro em si, a gente pega do e-book, e às vezes o e-book acaba não tendo a disponibilização do arquivo, então a gente faz a aula em cima, né? Lá da tela mesmo, e passa para vocês, tá bom? Mas se vocês forem ver lá, nós temos a questão aí basicamente nós temos basicamente aí os slides, tá bom? Então a gente não vai passar nenhum livro no momento, mas posteriormente eu aviso vocês, tá ok? Bom, deixa eu parar aqui a apresentação, e aí a gente vai finalizar a aula de hoje, tá? Pessoal, relacionado às atividades, né? Vocês tiveram alguma dúvida das avaliações, das atividades? Como eu falei para vocês, nós não temos, que eu vi aqui, não temos nenhum adventista, né? Caso tiver aparecer algum aluno que não está aqui na aula, pessoal, entre em contato comigo, tá? Na parte rural, teve uma aluna, então as atividades delas vão ser adaptadas, porque sábado ela tem que guardar o sábado. E isso, por lei, a gente respeita, tá? Justamente aí para que o aluno, ele participe das nossas aulas, tá? Então, vocês vão ter todos os sábados atividades. Não vamos entrar ao vivo, não vai ter aula, tá? Mas vai ter atividade do horário da aula até as 23h59 para entregar, tá? Vocês entregando, basicamente, vocês estão com presença, né? 2 horas em si, 2 aulas, ou seja, e pontuação naquela atividade. Então, somando todas as atividades do sábado, vai dar uma média. Então, para quem acompanhar, mais uma vez, quem acompanhar aí as nossas aulas síncronas, tem um ponto extra na primeira média, na segunda média e na terceira média. Isso vai ajudar vocês, tá bom? Perguntas, dúvidas, reclamação? Fiquem à vontade, tá, pessoal? E a gente finaliza a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, não é sempre que a gente vai chegar até 11 horas. Acabou o conteúdo, não tem dúvida, não tem pergunta, não tem o porquê a gente prolongar, né? Só para dizer que está dando aula até as 11 horas. Não é desse jeito que funciona. Até porque presencial a gente passa atividade, libera vocês, quem não tem nenhuma dúvida, basicamente a gente vai liberar vocês, tá? Isso, essas atividades, elas vão estar sempre postas no dia, tá lá, se vocês verificarem, não sei quem, depois que acabar a aula, vocês entram no Sigai e vê lá, atividade referente ao horário, tá? Tal dia, do horário ao horário. Então, você só baixar a atividade e responder. Marina, quer falar algo? Professor, esse link da aula de hoje vai ser o mesmo link para todas as sextas-feiras? Então, eu acredito que vai ser o mesmo link, tá? Eu vou utilizar só um para não virar aquele balaio de gato, um monte de link, né? Eu vou estipular ele, eu acredito que o Google Meet deixa a gente utilizar sempre um link só. E aí a gente deixa estipulado. Caso a gente não conseguir, né, utilizar esse link, eu gero outro e mando para vocês. Mando no grupo e mando no portal Cigar, tá? Pessoal, fica atento que eu acredito que todos estão no WhatsApp. Mas para quem está assistindo a aula gravada e não está no grupo do WhatsApp, fica atento no portal e no e-mail, porque toda a informação que eu mando lá no portal, ele vai para o seu e-mail. Então, toda a informação, vocês podem ver aí o e-mail de vocês cadastrado no sistema, tem lá a notícia que eu mando, alguma atividade que eu mando a comunicação, então entra tudo também no e-mail, tá? Aí é necessário sempre entrar no portal Cigar? Nem sempre, tá? Vocês podem, basicamente, aí, acessar o e-mail que tem essa informação. Se vocês não estiverem respondendo, provavelmente tem algum problema que aí precisa ser solucionado, tá bom?
Pessoal, basicamente seria isso. Qualquer dúvida estou à disposição, pode mandar aí no particular, tá? Se for de interesse de todos, publica no grupo que a gente responde, mas basicamente seria isso a nossa aula de hoje, tá ok? Agradeço vocês, desejo aí um bom final de semana, se cuidem, faça atividade amanhã, tá? Como vocês têm aula das 7, teria das 7 às 9, então a atividade é liberada às 7 da manhã, tá bom? Então libera às 7 da manhã até às 23h59, vocês entregam no portal, ok? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado, Marina, tudo de bom para você e todos da sala. Até mais.